Olá a todos, boa noite e bem-vindos a mais um programa Basta Querer. Certo? Certo, muito certo. Comigo está a minha esposa. Sim. E nós vamos falar de vários assuntos, mas essencialmente nós estamos aqui para criar um espírito de fé no seu coração, porque fé é uma força que vai fazer com que você vença. Vença nestes tempos tão complicados, que não é só na área da saúde, é da área das finanças. Sim. E por isso nós também vamos receber Pedidos de pedidos de oração. oração, fotos, Fotos, onde que a pessoa está. Testemunhos. testemunhos. E, portanto, já há pessoas que já começaram a mandar. Sim. Você manda também o seu testemunho, a sua foto, etc. E, preferência, não mande mais bolos, que eu fiquei um bocadinho engordado. Sim, Porque a minha mulher depois diz, tens de comer, tens de comer. Coma tudo, porque vai mais a caminho. Coma tudo. E depois pronto. E, portanto, vamos começar com uma música que diz o quê? Eu tenho a fé que vence o mundo. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Sou um filho de Deus, mais que vencedor, nova criatura, criada em Cristo Jesus. Estou sentado à direita do meu Pai Celestial, muito acima de todo principado e potestade. Eu não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. Eu não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido, porque eu tenho a natureza de Deus dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim. Cristo vive em mim, eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim, porque Cristo vive em mim e em ti também. Cristo vive em ti e em nós. Cristo vive em nós. Eu tenho fé. Então, nós temos muitas fotos. Aliás, Sim. até sou capaz de ir para aqui e mostrar aqui no site Basta querer. Basta Querer. Podes filmar mais para aqui. Esse. Põe mais perto. A gente pode vir aqui assim, onde diz... onde é que diz? Galeria. Galeria. Já entrou? E aqui você pode ver as fotografias de... Olha, domingo. Vamos ver se já temos de domingo. Se não tivermos, está aqui o menino Bruno, que faz estas coisas. Então, quando você manda a sua fotografia, o seu testemunho, fica aqui guardado. Está a ver? Uma maravilha. O que mais é que nós temos? Temos a Samara, que veio aqui explicar a coisa do passatempo. Enquanto ela vem, vê se põem o clipe um clipe do passatempo. Tem partilhado as suas fotos, dotes culinários e até enviado um cafezinho para o apóstolo Jorge Tadeu e para a Bispa Cristal no programa Basta Querer? Saiba que pode rever todos estes momentos no site do programa. Entre em www.bastaquerer.com, clique em Galeria, escolha o dia e veja todas as fotos. Basta Querer, todos os dias às 22h30 na Curiacos TV. Afinal, fomos ver a galeria duas vezes. Só faz bem, estás a ver? Agora você ficamos mesmo a saber. Fica mais animada. Aqui ao meu lado tenho uma miúda muito gira, parecida com o pai, dizem, não é? Por isso é que ela é muito bonita. Ah. A Samara. Aqui é o teu pai, minha filha. Resto. Então explica lá isso do passatempo. Então o passatempo começou ontem. Todas as semanas vai haver um passatempo.
em que a pessoa pode participar. Esta semana o passatempo é fazer uma música inédita, ou então fazer um cover de uma música que já existe. Então a pessoa tem que fazer uma inscrição, basta enviar uma Já mensagem. muita gente fez inscrições. Sim. Certo. E tem até esta sexta-feira para então enviar a sua música. Está lá no site onde é que se envia. Sim. Cristal, Sim. ajuda-me a enviar a minha música. Vais cantar? Bom, então não vou. Ok. Mais. Pronto. Música inédita. Exato. Ok. Acho que é até às 10 da manhã, tem que estar enviado, sexta-feira. Tá bom. E depois então vai para o site do Basta Querer, onde Sim. o Bruno já está a trabalhar para se fazer então, depois as pessoas podem ir lá, fazer a votação. Sim? Sim. E no domingo Sábado. é sexta, acho que é sexta à tarde e sábado. E domingo, o ficamos dia a saber. todo. Sim. Depois no domingo à noite tu anuncias o vencedor. Como eu sou o apóstolo, adivinha quem é que vai ganhar? És tu. Certo. Não, mas a júri nunca pode participar. A júri nunca pode não, participar? Não, nunca não. Isso é muito mal. Isto é muito mal. Isto não pode ser. Eu estava lá quando estávamos numa ilha e eu disse assim, vamos jogar ou matraquilhos ou ping-pong. E eu avisei logo, quem me ganhar fica na ilha. E não sei porquê, Deus foi mesmo forte comigo, ganhei. Percebeste? Ninguém ficou na ilha. Pronto. Pira-te. Então, já temos fotografias ou não? Temos, então vamos lá ver as fotos. Então, mas esta já conheço. Pois é. Vai, passa à frente. Olha o Mike. Olha o Mike ali do lado direito, passa à frente. Olha Pronto. mais, Cristal, passa à frente. Mais? Isto é um pouquinho demais. Tem outras também ou não? Já Só chegou tem o outro. Mike? Sim, isso. Já chega do Mike. Pronto. Passa para aqui. O que mais é que nós temos? Temos do Áudios, né? Sim, do call center da Maná, áudios, onde o nosso pessoal que está de serviço, não é? O SOS e o WhatsApp, relatam algumas das muitas coisas que eles ouvem, testemunhos, etc. Vamos lá ouvir então. Olá, sou a Larissa, colaboro no call center do SOS, onde recebemos pedidos de oração e testemunhos durante o programa. Uma senhora nos ligou e pediu oração durante o programa, pois há semanas que lutava contra os seus pensamentos, como se entrassem na sua mente sem autorização. Enquanto o apóstolo orava, colocou a mão no monitor e a outra na sua cabeça. Quando o programa terminou, sentiu algo maravilhoso, um calor que já não sentia há algum tempo e um formigueiro na cabeça. De imediato sentiu um bem-estar e o turbilhão de pensamentos desapareceu. Então, o que aconteceu é que esta senhora tinha um espírito maligno que a atormentava. Uma vez, um servo de Deus, um grande homem de Deus, Deus abriu-lhe o mundo do espírito e ele viu um demónio, naquele caso parecia um macaco, que fazia assim, dava a volta à cabeça para que a pessoa ficasse atormentada com maus pensamentos, que não tivesse vontade de seguir a Deus, etc. Então, eu penso que este demónio seria desse calibre. Quando a irmã pôs a mão no ecrã e eu orei, o que aconteceu foi que o Espírito Santo de Deus entrou na irmã. Aquele demónio não aguenta a presença do Espírito. Então ele saiu. E então, quem é que veio? Veio o Espírito Santo. Aquele calor que ela sentiu é a manifestação do Espírito Santo. É um calor agradável, uma sensação fantástica. Então, glória a Deus por causa disso. Vamos ao segundo. Olá, sou o Josué e ajudo no SOS, onde recebemos pedidos de oração e testemunhos. Na reunião de encontro com Deus, um senhor pediu oração para que a sua mãe estabilizasse e pudesse ter alta no hospital. Ficou espantado, mas bastante feliz, porque durante a hora do almoço recebeu um telefonema a dizer que podia ir buscar a sua mãe. Ou seja, mais um caso, conta lá, em que Deus operou de imediato. Sim, foi logo. Foi logo mesmo. Quer dizer, ele até, como que diz até, né? Ele até ficou espantado. Ficou espantado, mas já? Havia uma senhora, havia um senhor, quando eu era assistente na igreja em Joanesburgo, e o homem um dia chegou à igreja todo de rastros, porque a mãe tinha ido para o hospital de malucos,
toda amarrada, porque estava com ataques violentos. Então, aquilo já estava a acontecer já há bastante tempo. Só que ele estava de rastro, porque por mais que orasse ou assim, não acontecia nada, e estavam a querer fazer coisas com a senhora, testes, e então eu orei. E dei ordens ao demónio que saísse daquela senhora. Ora, eu estava em Joanesburgo, Sim. a não sei quantos 1000 quilómetros. Deve ser para aí 5, 6 mil náuticas mais, para aí 9, 10 mil quilómetros de distância. Porque ela estava ou na Escócia ou assim. Inglaterra, assim, né? Sim. Sim. E o que aconteceu foi que na semana seguinte ele vinha todo sorridente e deu o testemunho que, inexplicavelmente, né, os médicos telefonaram a dizer que a senhora ficou completamente bem, analisaram, ela estava normal e, portanto, deixaram-na ir para casa. Pois. E, portanto, é daqueles casos que aconteceu nos dias de Jesus também, quando os demónios eram expulsos, não é? Sim. E de imediato estava a pessoa curada. Foi o que aconteceu aqui. Portanto, Jesus é o mesmo hoje, ontem, amanhã, e por isso você pode usar o WhatsApp para fazer o seu pedido de oração, porque Deus também vai ajudar você. Sim, e não há distância para Deus. Não há distância, para Deus. para Deus. Não há distância. Foi muito bonito. Mas... Olá, eu sou Marlene, faço parte do SOS. Através do WhatsApp recebemos um testemunho. Meu nome é Lilian, né? Sou aqui do Brasil e eu trabalho como diarista. Trabalho por dia, né? Eu tinha minha semana completa. E devido a essa epidemia, devido a gente não poder sair de casa, né? O pessoal não tem me chamado para trabalhar. E então, assim, se eu não trabalho, eu não ganho. Fiquei as 2 semanas, assim que começou, as 2 semanas em casa, sem ninguém me chamar. Aí na terceira semana, eu tenho uma das casas que eu vou, ele é doutor e ele foi para os Estados Unidos porque é médico e a mulher dele está lá e ele foi para lá. E aí devido a tudo isso ele não voltou. E ele perguntou como que eu estava, se eu estava trabalhando. Eu falei que não, que ninguém estava me chamando. Aí ele pegou, tá bom então. Eu vou te mandar um valor para te ajudar. Aí ele me mandou o valor do mês todo que eu faria na casa dele. E com isso, eu tirei esse valor da minha promessa de fé, tirei dízimo, oferta das reuniões, de grupo familiar, fiz tudo que eu estou acostumada a fazer e o restante que ficou na minha mão eu fui fazer as outras coisas que é em casa, né? E depois de 2 semanas que eu ainda estava em casa, ele me ligou de novo e me mandou mais um valor depositado na minha conta, que mais um valor pelo mês que eu não trabalhei na casa dele. O que eu vejo assim é a mão mesmo do Senhor, porque eu não tenho do trabalhar. E Deus tocou no coração dele, fez com que ele viesse vir me abençoar. E eu louvo a Deus por isso. Mesmo em casa, sem trabalhar, eu tenho recebido. É muito engraçado, a gente tem ouvido muitos testemunhos em Portugal, em toda a parte do mundo, porque é isso que Deus faz, está a ver? Eu tenho pena das pessoas que pertencem a movimentos de luta pelo trabalho e contra os políticos. Eu também sou muito contra. Sim, sabemos. Já sabes? Sabemos, sim. Mas isso não adianta. O que adianta é nós estarmos do lado de Deus e cumprirmos com as regras de Deus. Então, sobrenaturalmente, Deus faz com que nos deem dinheiro. Sim. Lembras-te no tempo de Moisés como é que foi? O povo saiu da escravatura e o que é que o povo do Egito fez? Sim, deu ao povo ouro e muitas coisas que eles tinham. Então, assim, sem nada. É a mesma coisa. É a mesma Deus coisa. toca no coração das pessoas. Sim. Ou seja, Deus A pessoa às vezes nem sabe porque é que dá. Deus supra as nossas necessidades Sim. à maneira dele. É isso. À maneira dele, através de quem ele quiser. Não é você ou eu que diz, oh Deus, o meu tio é muito rico. Tem que ser ele. Tem que ser ele. Oh Deus, faz não sei o quê. Ele não faz. E, portanto, aqui está um testemunho maravilhoso de fé. E isso é a propósito de perguntar ali à Filipa, filma lá a Filipa, diga lá para ali, eu é que sou a Filipa.
Eu é que sou a Filipa. Sim. Qual é a música que você quer tocar de fé? Fé. Então, eu estou-lhe a perguntar o que é que você quer, porque é que está a olhar para mim? Então vamos cantar que estamos firmes Firme. na palavra de Deus. Então, pronto. Eu estou firme nas promessas de Jesus. Eu estou firme, eu estou firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas, não irei falhar. Vindo a tempestade a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Eu estou firme, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus. Caminhando em frente não irei voltar. Agora tenho onde me agarrar. Sei de onde é que eu vim, onde é que eu vou parar. Eu estou firme, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus. Estou tão firme, estou tão firme, estou tão firme. Não irei vacilar, não irei vacilar. Jesus é minha rocha, Jesus é minha rocha, a minha salvação. Estou tão firme, não irei vacilar, não irei vacilar. E porque Jesus é o maior, Jesus é o maior, é o Salvador, é o Salvador, é o libertador, é o libertador. Só Ele é o Senhor. Firme, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus. Muito bem, e temos fotos? Vamos lá ver as fotos. É aqui, João Reis de Aveiro, Ó, de Aveiro. Onde é que Convenção está? 2017. Ah, é aqui. Miratejo, Etna, Mais. vem, Oh, Lagoa. para. Inês Guerreiro mandou. Epá. Mandou, mas eu hoje não preparei a máquina digital. Pois não, hoje não dá para materializar. Não dá. Bem, já vamos ver mais tarde. Tem esta aí na Qual ponta, é? já foi. Qual Foi era? a família Abel de Lubango. Oh, Lubango. Lubango. Epá, a senhora é artista, já viste? Ali do lado esquerdo. À certo. É a mesma direita. À esquerda. Sim, mas é a mesma senhora. Ah, é mesmo a senhora, ok. Bem, então eu agora quero falar sobre dinheiro, porque é evidente que todo mundo está a precisar de fé para a área financeira. E já começámos a ouvir testemunhos muito bonitos Sim. de como Deus é mesmo fiel, Deus é um Deus de milagres financeiros. E hoje o meu título é assim: não ande atrás de dinheiro, ande atrás de Deus. Repete lá. Não anda atrás de dinheiro, anda atrás de Deus. Epá, sim senhora, tu hoje tomaste um café, jantaste bem. Gostaste sim, do meu senhora. jantar que eu fiz hoje? O teu jantar que tu fizeste? Sim, sim. Podes fazer amanhã outra vez. Um ovo mexido com... Sim, fazes isto amanhã outra vez. Faço, então não faço. Está bem. Que é que depois tira fotos, como tu Sim, fazes a comida. exatamente, com avental, com tudo. Sim, Vai. está bem, ok. Até te Amanhã vou é o dia. ajudar a lavar a louça. Ok, nós pois. tiramos fotos e pomos aqui no Eu tenho WhatsApp. uma máquina de lavar a louça. A louça, não é que se diz? A louça. Automático. E até funciona digital, não é? É com a Sim. voz. Reconhece a minha voz. Mike! E ele vai. É. Mas hoje o Mike não estava, então não. Vai depois. Pois. Dá para programar aqui uma hora. Também podemos pedir ao Bruno, se ele não fizer o coisa e tal, a gente... Bruno! Vai, muito faz mal. Sim, não anda atrás de dinheiro. Não anda atrás de dinheiro, anda atrás de Deus. Aqui está um grande segredo que eu quero compartilhar hoje convosco. E vamos começar por Mateus 6,33. Sim. Leia lá, se faz favor. Sim. Diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Acrescentadas.
Mas antes, Jesus começou a dizer, não andes preocupado. Sim. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, o que Qual é comeremos o ou que bebemos. Isto é versículo 31. Então lê lá. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Agora eu vou ler mais atrás. Mais atrás ainda, né? Leio Dos eu, aves. leio eu. Dos aves, né? Pois. Mateus 6,19, Jesus disse, não ajunteis tesouros na terra onde há traça e ferrugem, tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Não ajunteis, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem ferrugem, nem traça, nem ladrões podem minar. Onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Uau, esta é forte. Esta é mesmo a verdade. É a verdade. E depois diz assim, versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou etc. Não podeis servir a Deus e o mamon. Hoje no mundo há uma busca sem paralelos das pessoas que só querem coisas e fazem de tudo para buscar coisas. E depois nunca ficam satisfeitos porque as coisas não trazem realmente felicidade. E o mamon é isso. Por isso não andeis cuidadosos contra a vossa vida, pelo que haveis de comer, haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, tal. Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, e o vosso Pai Celestial as alimenta. E daí vai, depois então é que diz, versículo 31, não andeis inquietos, dizendo o que é que comeremos ou beberemos, como nos vestiremos, porque todas essas coisas Deus conhece. Mas a solução, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o resto será acrescentado. Ou seja, é um grande segredo. Se nós pusermos Deus em primeiro lugar, Deus, faz com que tudo o resto não seja acrescentado. O caso da irmã, como é que ela se chama? Lilian, é exatamente esse. Então, ela estava sem poder trabalhar, não tinha clientes, mas porque ela tem o coração em Deus, anda com Deus, Deus supriu. Usou-se de quem Deus quis e ela ainda ficou melhor como se tivesse trabalhado. E quando Deus deu, ela não pensou, pronto, isto agora é para mim, mas ela outra vez, ela pôs Deus em primeiro lugar. Antes de gastar o dinheiro, seja onde for, ela foi honrar a Deus. Aqui está um segredo. Antes dela honrar, sei lá, o dono da casa que tem que se pagar renda, o compromisso para pagar o telefone, etc., ela honrou a Deus. Por causa disso que ela outra vez recebeu. Recebeu outra vez, porque Deus multiplicou de imediato, estás a ver? Sim. Portanto, buscar primeiro o reino de Deus. Fantástico. Agora, quando estamos a falar de finanças ou de dinheiro, temos de saber que o inimigo, claro que não é Deus. Deus não é contra prosperidade, ter as necessidades supridas. Deus é contra a pobreza. Até parece mentira ter que explicar isto. Porque Jesus disse, o diabo, ele é que veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida em abundância. Jesus veio ser o nosso substituto, cravar lá na cruz as nossas doenças, problemas, dívidas, etc. E o nosso pecado, para que a gente possa ir viver para sempre para Deus. Outro ponto que eu quero explicar é que nós temos que, em primeiro lugar, entregar a vida a Jesus para sermos, para ficarmos libertos do poder das maldições. Quando não, reina no mundo o diabo. Só vem para fazer isso, com maldições, etc. Mas se eu tiver Jesus, eu já estou debaixo da proteção de Deus. E tenho direito a bênçãos. Mas depois eu tenho, não chega, eu tenho que aprender as leis de Deus e pô-las em prática. Porque então sim, vai funcionar. Não é só dizer, eu acredito em Deus, o diabo também acredita. É preciso pôr as leis em funcionamento. Quem quer vencer
tem que se entregar a Jesus e depois, como só estou a ler aqui, porque larga o caminho que leva à perdição, à desgraça, à dívida. É onde a pessoa faz o que quer, até pode dizer que sirva a Deus à minha maneira, mas estreito e apertado o caminho que leva à bênção e à salvação, porque é à maneira de Deus. Sim. É como um comboio que vai naquele carril e não pode sair daquele carril, e então tudo vai correr bem. Depois, quero falar sobre a parábola do semeador. Marcos 4... Marcos 4. Sim. Abre lá aí, Marcos Sim, 4. já Quem tem. diz? Qual é que tu queres? Não, tem que ser a partir do... Versículo 3, versículo 1. Versículo 1. Outra vez começou a ensinar junto do mar e ajuntou-se a ele uma grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar. Ensinava-lhe muitas coisas por parábolas e lhes dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que fingou e cresceu. E um produziu 30, outra 60 e outra 100. E depois Jesus disse: quem tem ouvidos, ouça para ouvir. Bem, mas eu estou a ouvir. Sim, mas não é isso que Jesus quer dizer. Ouça como quem diz, ouça para fazer. Presta atenção, porque é Deus a falar. Então, Jesus estava a ensinar, já vamos ver mais, uma coisa muitíssimo importante, um grande segredo do reino de Deus, que era o quê? Que o método de Deus ele lança uma semente e aquilo que semeamos é que vamos colher. Já temos vindo a falar isso. Sim. E o que eu quero colher tem que semear primeiro. Sim. Todavia, o solo tem que ser um solo bom. Não pode ser um solo com pedras, cheio de pedregais, uma terra cheia de pedras. Sim. Por isso os agricultores lavram como é que se diz, o terreno, tiram ervas daninhas atiram as pedras. E pedras e tudo isso. Depois diz que não pode, parte da semente caiu entre espinhos, ou seja, ervas daninhas estão lá escondidas debaixo da terra. Porque se ele não quebrar isso, quando o milho ou o trigo, seja o que for, crescer, aquilo abafa. Sim, sufoca. Sufoca. A ver? E depois Jesus diz assim: quem tem ouvidos, ouça. Bem, versículo 11, Jesus disse assim: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas aos que estão de fora, todas estas coisas são ditas por parábolas para que eles ouçam e vejam e não entendam nada. Você pode ler a Bíblia de capa a capa, só vai entender aquilo que Deus quiser que você entenda. É impressionante. É um livro codificado. Depois diz assim: e disse-lhes: se não percebeis esta parábola, como, pois, entendereis todas as parábolas? Está aqui a dizer, se você não entender isto, o resto é muito difícil, não vai entender. Mas se entender isto, vai entender muitos segredos de Deus. Depois diz assim: o que semeia, semeia a palavra. Jesus estava a ensinar, então, que quem semeia, eu, tu, os pregadores, missionários, pastores, bispos, quando nós ensinamos, estamos a semear a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é a boa semente. E o coração das pessoas é o solo. Se o coração da pessoa estiver com falta de perdão, com como é que se diz? Orgulho, inveja, com o Deus Mamon, quer outras coisas, você pode ouvir a palavra de Deus e pouco ou nada vai ter frutos. Está a ver? E aquele que tiver um coração limpo, uma boa terra, esse vai dar muitos frutos. Bem, depois ele diz assim: os que estão junto do caminho,
são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Acontece muita vez. Nós falamos de Jesus, de salvação, de cura divina, a um amigo, familiar, um colega. E ele põe-se com manias, com papos, com piadas. Ele deitou ao chão a semente mais preciosa que lhe podiam dar. Porque o diabo atacou logo. Pá, estes tipos querem o teu dinheiro. Pá, estes tipos é tudo uma seita. Estes tipos são assim e são assado. O diabo vem logo. Vem logo. Porque o diabo sabe que quando você ouve a palavra de Deus e acredita, funciona. Sim, funciona. Se você não cair nessa, o diabo tem mais truques. Da mesma sorte, as pessoas que recebem a semente sobre pedregais, é um terreno com pedras, coração com falta... É cheio de outras coisas. Cheio de tudo, está a ver? Das modas. Sim. Tudo e mais uma coisa. Onde é que diz? Ouvindo a palavra... os que recebem a semente sobre ouvem a palavra e gostam. Pá, eu vou ser curado, maravilha. Pá, Deus vai-me libertar, vai-me arranjar. Primeiro fica muito entusiasmados. Sim. Mas tem pouca terra. Sim. Não, portanto, a semente não consegue criar raízes. Sim, não consegue ficar firme. Não consegue ficar firme. Então, diz que quando eles ouvem, vem logo o diabo e tira a palavra. Não, vem logo o diabo. Não tem raiz em si mesmo, são temporões inconstantes, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo escandalizam. Ou seja, neste ataque o diabo usa de tribulações, problemas, de repente, porque eu estou a ir à igreja, o carro avaria, porque eu vou à igreja, a minha família diz não sei o quê. Ou então, perseguição. São piadas dos colegas, é alguém que no casamento diz é assim, então tal, no emprego, são perseguições. Para quê? Qual o objetivo do diabo? Fazer com que a pessoa se escandalize, se afaste, porque cada vez está mais perto do sucesso. Bem, e se a pessoa não se escandalizar, continuar firme a andar com Deus, a honrar a Deus, semear para colher, etc. Então o diabo usa de outra tática, que é deixar a pessoa assim calma. Parece que o diabo foi de férias. Sim, parece que já não quer saber, desistiu. Já desistiu, mas não desistiu. Não. Ele está como o pescador, dá linha para cansar o bicho. Então, o que é que o diabo faz? Lança espinhos no coração da pessoa, que são os enganos deste mundo, as riquezas que há por aí assim, ambições de outras coisas. De repente a pessoa quer isto, mais aquilo, e luta para ter coisas. Quer construir o seu próprio reino, pronto, as coisas dele. Então, quando a pessoa deixa isso entrar no coração, a palavra de Deus fica infrutífera. Não posso ir à igreja porque agora estou a tratar disto e Deus me compreende. Vai atrás de coisas. A pessoa que vence isto são os que recebem a semente em boa terra. Ouvem a palavra, praticam a palavra de Deus e dão fruto. Uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um. Sim. E aqui tem um testemunho que tem muito a ver com isso. Então é? Sim. Mas já ficaste fraquinha? Fala com... Não, quer dizer, sim, eu falo. Não estou nada fraquinha. Vai. Então, esta testemunha da Beatriz, ela diz, foi evangelizada há cerca de 1 ano. Decidiu entregar vida a Jesus há 5 semanas através de uma reunião online. Devido à pandemia, tudo estava a ficar pior. Tem ouvido as reuniões e os programas do apóstolo, estava doente, mas ao ouvir a palavra de Deus, ficou curada. Quando deu a sua primeira oferta, com a intenção de ajudar a obra de Deus, sentiu uma felicidade sem saber o que vinha. No dia a seguir, o seu namorado, que foi despedido, recebeu uma chamada a oferecer o trabalho. No mesmo dia, recebeu uma chamada do seguro de casa a dizer que ia resolver o problema do que está à espera de resposta há mais de 1 ano. Deus só tem feito coisas boas na sua vida e tem abençoada. Os grupos familiares e ouvir os louvores de Deus começou a operar na sua vida. Hoje mesmo recebeu um e-mail a dizer que estava livre de toda insolvência. Livre de toda insolvência. Ela ouviu a palavra
Sim. Tinha o coração limpo, esta- começou a fazer e só frutos. Este testemunho é lindíssimo. E é típico, não é? Sim. Porque muitas vezes o que acontece é a pessoa ouve falar de Jesus e diz, sim, agora não tenho tempo. Sim, agora não tenho tempo, mas Meu irmão, depois, sim. agora não posso, tenho 3 namoradas, pronto, eu tenho que aproveitar. Uma estava em Nova York, outra estava em Portugal e outra estava na África do Sul. Então, ele não trabalhava. Estás a perceber? Estou a perceber. À noite eu explico melhor. Então, o que acontece? Ele ouviu-me e disse, não posso. Nem aceitava a Bíblia, porque aquilo queimava-lhe as mãos. Não, se eu for ler aquilo, pois pronto. Então, quando ele estava mesmo mal, mesmo a morrer, é que ele se lembrou de Deus. Aí já se lembrou. Às vezes, a pessoa, infelizmente, tem que passar por uma crise, por um problema grande. Sim. Como é que é agora? De repente lembra-se de, bem, mais vale tarde do que nunca. Sim, pronto. E depois, esta história tem um pouco disso e depois diz assim, ela passou a ouvir a palavra de Deus. O propósito deste programa é, todos os dias você ouve a palavra de Deus, você nunca mais vai ser o mesmo. Sim. Porque esta palavra são sementes que entram no coração. Sim. Né? E sabe, outro segredo de finanças é isto. Eu vou explicar. Uma vez eu estava a falar com um engenheiro agrónomo e ele dizia assim, eu gosto de me ouvir ao posto quando fala destas coisas porque eu sei o que é que o senhor está a falar. Sim. Na verdade, ele sabe mais do que eu. E ele dizia assim, por exemplo, ele semeia... como é que se chama? Trigo, milho. Soja. Ele estava a semear soja para exportar para a China. E então ele dizia assim, eu, de um lado, tenho que pôr a semente que eu quero colher, mas do outro, tenho que pôr outro tipo de sementes. Eu disse, o quê? Porque lá embaixo há químicos. Quando chove, não é verdade, os químicos que uns produzem ou que fazem acontecer, uma espécie, vai misturar-se com outra e aquilo dá uma produtividade muito maior. E eu disse, mas isso é o que acontece com o ser humano. Se eu apenas ouvir um bocadinho do que eu gosto e não ouvir o resto, é a mesma coisa que um pai ou uma mãe deixar que o filho só come doces. Qualquer dia não tem dentes, qualquer dia está doente fisicamente, porque não se pode comer só doces. Pois é. Estás a ver? E, portanto, na área das finanças, nós temos que ouvir um pouco de tudo. Sim. Porque isso tudo mistura no coração, dá uma força muito grande. Posso ouvir uma mãe? Amém. Está bem, estava a ver. Pois. Então temos uma música especial que diz para si, você que está a ouvir, e diz, puxa, mas isso é mesmo verdade. Saiba que se você está a passar uma crise, você é um empresário, não sabe o que mais há de fazer, volte-se para Deus. Dê ouvidos àquilo que a gente está a falar, que é a palavra de Deus, porque então tudo vai mudar para melhor também na sua vida. Vamos lá ouvir. Tudo vai mudar, mudar para melhor. Tu vais ver e tu vais ver a mão do Senhor e aos seus pés lança teu cuidado. Podes confiar no seu amor. E mesmo quando tudo parece impossível e tu não vês a solução, e tu não vês a solução, Deus tem um milagre para ti. Deus tem um milagre para ti. Por isso vai, estende a tua mão. Tudo vai mudar, tudo vai mudar, mudar para melhor. E tu vais ver a mão do Senhor e aos teus pés lança teu cuidado. Podes confiar no seu amor. Ora, eu queria também compartilhar aqui um segredo muito grande que tem a ver com o seguinte. Você não deve, ninguém, você e eu, nós não devemos andar atrás do dinheiro.
desejar ser rico, ter coisas. Está a ver? Porquê? Porque isso vai dar uma grande queda. Você tem que andar atrás de Deus. Não atrás de dinheiro nem de coisas. Porque quando você anda atrás de Deus e ajuda Deus e ama tudo que tem a ver com Deus, Deus vai suprir todas as suas necessidades acima daquilo que tu podes pensar ou imaginar. Prosperidade vem de Deus. E, portanto, não queiras ser uma pessoa que vai atrás do Deus Mamon. Eu quero mais e mais e mais. E para isso há uma passagem bíblica, lê lá, se faz favor. Em 1 Timóteo 6, 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Aí, eu vou dizer de outra tradução, que diz: os que querem ficar ricos caem em tentações e armadilhas, e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem numa ruína e destruição total. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Sim. Continua. E nessa cobiça alguns se desviar de fé e se trespassar a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Eu conheço na nossa igreja até, e de outras também, empresários que vieram de um buraco, de uma crise, antes até desta crise, de uma coisa mesmo desastrosa. Então alguém lhes falou de Jesus, como o caso daquela irmã Beatriz, e ele foi para a igreja, começou a ouvir a palavra de Deus, começou a praticar, tal, e de repente já se achava o campeão. É o perigo quando as coisas começam a correr bem, a pessoa já se acha acima de tudo, ela é o maior, é o orgulho. O diabo põe orgulho. Bem, mas a pessoa não está a ver que está orgulhoso, está a ver? Então ele quer é mais, e mais, e mais, e mais. E esquece Deus. E em vez de andar com Deus e, ok, não tem mal nenhum querer ficar melhor, mas para quê? Aí vem o caso de quando Deus tirou o povo da escravatura do faraó. Do faraó. Depois de, como é que se chama aquilo, as pragas do Egito. Deus depois fez com que os egípcios, que eram os patrões, os donos, dessem ouro para o povo. E a primeira coisa que o povo pensou em fazer foi o quê? Um Deus. Um Deus. Foi fazer um Deus. Um bezerro de ouro. E ia lá e tal, faziam assim umas benzeduras. Que disparate. A ver? É todo o tempo que Deus queria que eles fossem construir um tabernáculo. Para que Deus fosse... Para que eles andassem com Deus todos os dias e assim tivessem proteção, bênção, etc, etc, etc. E hoje é a mesma coisa. Então, qual é a minha exortação para hoje? Buscar primeiro o reino de Deus e aprenda o segredo de querer ser próspero e rico, sim, nas coisas de Deus, porque quem ama o pai ou a mãe mais do que Jesus não é digno. Mas se pusermos a ele em primeiro lugar, tudo o resto será acrescentado. E mais, vê lá aqui assim, Marcos 10. Marcos 10 diz que não há ninguém que troque, seja o que for, podia comprar uma mobília, um carro, será. Não tem mal nenhum, às vezes é isso que precisamos. Mas a pessoa diz, não, eu vejo ali, a igreja está-se a esforçar, eu vejo o apóstolo está aí fazendo não sei o quê, o meu pastor não sei o que mais, e eu vou dar aquilo por amor a Jesus e à obra de Deus. Não há ninguém que não fique 100 vezes melhor. É isso. Lê lá então. Sim. E Jesus respondendo diz: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães e filhos e campos, com perseguições e no século futuro a vida eterna.
É engraçado, se você ler esta passagem em Marcos 10, um pouco acima, Jesus estava a falar com os seus discípulos. Então, mas tu falaste àquele jovem rico, não é? Que larga tudo e segue-me. Então, quem é que vai conseguir entrar no céu? Quer dizer, tem que largar tudo, já não como, não bebo, não tem casa. E Jesus disse, que é difícil um rico entrar no reino de Deus, não é por ele ser rico, é porque ele ama a riqueza. Ele confia. Ele confia nas riquezas. Ele confia nas riquezas. Confia naquilo. Ele ama, confia, quer mais. É o Deus dele. Ele confia nisso, ele tem a confiança lá. E depois, é um louco. Mas, portanto, não é que ter coisas é mal. O mal é as coisas terem a mim, mandam em mim. Está a ver? Se eu não consigo dar uma coisa, é porque aquilo eu não mando. É como o vício. O que é um vício? É uma coisa, por exemplo, o álcool, é uma coisa que é mais forte que a pessoa. Portanto, quem manda é o whisky, não é o homem. Está a ver? A pessoa se torna escrava. Agora, Jesus disse, mas, toma atenção, não há ninguém que deixe casa, pai, mãe, filhos, por amor a mim e ao Evangelho, que não receba 100 vezes tanto. Então, se Deus é contra ter 100 vezes tanto, por que ele está a dizer que vai dar 100 vezes tanto? Parece um paradoxo. Por um lado, parece que Jesus não quer que a gente tenha coisas, mas por outro diz, vou-te dar 100 vezes tanto. Por que Jesus está a dizer que vai dar 100 vezes tanto? Porque ele acredita que nós vamos fazer como a Liliane, vamos ainda dar mais para Deus. Deus quer pôr riquezas nas nossas mãos, durante este período de guerra contra o diabo, durante este tempo em que há uma luta titânica entre Deus e o diabo, e o que se pretende não é o terreno, nem o ouro, é coração das pessoas. Então Deus quer pessoas que amem a Deus, não se deixem enganar, para Deus lhes confiar mais e mais riquezas, porque Ele então vai investir na casa de Deus. Deus quer dar as riquezas nas mãos do crente, para que o crente use isto para ganhar mais pessoas para Jesus. Ele não quer que a pessoa receba essas riquezas, põe no coração e comece a andar atrás disso. Ele quer que a pessoa use o que receba para o reino de Deus. Eu conheço homens de negócios, mas não é um nem dois, infelizmente, que não eram nada, ficaram muito prósperos, de repente só pensaram em coisas para eles, já esqueceram de Deus, já não tinham tempo para Deus, ficaram absolutamente sem nada. Alguns ficaram presos, outros ficaram... Enfim, mas há outros que não, continuaram a ser firmes com Jesus e não pararam de crescer. Então, faça essa decisão. Se você é um homem, uma mulher de negócio, você é uma pessoa que ainda não tem Jesus, abra o seu coração para Jesus hoje. Mais lá ao final eu vou orar por si, para que você se entregue a Jesus Cristo. Mas, agora, acabamos de ouvir a palavra de Deus. Agora, é a hora de você pôr em prática a lei de semear para colher. Não há ninguém que troque uma comida, uma roupa melhor, seja o que for, que não fique 100 vezes melhor, porque Deus está a confiar nessa pessoa para que ela possa ajudar Deus mais, para Deus ir mais longe. Por isso, agora mesmo, vai aparecer uma placa para você poder participar neste instante numa promessa de Deus em que você vai ficar 100 vezes melhor. Aleluia! Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades. Oh meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus, em glória, por Cristo Jesus. Ele é minha fonte, Ele é o meu pastor, Ele dá-me abundância.
Agora eu quero orar por si. E, se possível, ponha a sua mão no ecrã para que a unção de Deus passe para si. A unção de vitória financeira. E feche os olhos para se concentrar naquele Jesus que morreu por si e por mim. Senhor Jesus, Tu és o Deus poderoso que se fez homem para vir em nosso socorro, nos libertar do pecado, da maldição, da doença, da pobreza. E, porque Tu és um Deus fiel, eu declaro em Teu nome que todas as pessoas que estiverem participando desta Tua lei, para mais com o coração de querer ajudar a obra de Deus, vão ter mega bênçãos como nunca se viu. E eu próprio e nós aqui vamos ouvir mais testemunhos como estes que temos ouvido, para a glória e honra de Jesus. Amém e amém. Em glória, por Cristo Jesus. Em glória, por Cristo Jesus. Para criar um espírito de... Não, lá temos fotos. Temos algumas fotos. Vamos lá ver. A Tatiana de Moscavide está a assistir. Maravilha. A Manuela manda um café com pastel de nata. Eia, pá. Depois temos a Marlene, Wesley, Eddie, Conceição, Selma e Tina. Aquilo é mesmo um miúdo ou é um boneco? Não sei, parece quase, né? Mas eu acho que é miúdo. Vai, em frente. Depois temos a Filomena, que ela manda flores para mim. Eu recebo essas flores. Que lindo. Lá do Brasil temos a Mercy, que mandou esta foto. Acho que foi a Arapiraca. Ah, no aeroporto. É. Oh, não, Aqui não, é sim. Beatriz de Villalonga. Estava a assistir quando a Samara estava a falar. Ah, Beatriz. E recebemos aqui da Algarve, da Ana Ruth, um cheesecake. Maravilha. E também temos a Olivia Borges da Amadora, também está a assistir, mas ela não quer aparecer na foto. Não quero aparecer. Não quer. Ah, bom. Pronto. E depois temos Jacqueline da Amadora, que já quer aparecer na foto. E com o último temos Érico, o futuro missionário de Leiria. Ah, maravilha. Já está ali. Já foi. E o Wilson Costa manda esta foto lá da Angola. Angola. Sim, senhora. Ok. E testemunhos? Tens mais testemunhos? Testemunhos, sim. Quer ainda saber quem é esta? Este é Olivia Borges, Amadora. Então, esta é de Maria. Ela diz: tem evangelizada uma amiga que sofria de uma doença crónica. Sofria o quê? Uma doença crónica. Ela usa o material da Sala da Palavra para evangelizar e a amiga foi meditando nos livros, inclusive o livro da Cura Divina. Quando depois foi para a consulta para anestesias, foi informado... Anestesias? A consulta para anestesia, poxa. Sim. Foi informada que não seria mais operada. Pronto. Não, isso é um milagre. Nós temos uma irmã em Joanesburgo. Ai, como é que ela se chama? É médica. Sim. Ela é cirurgiã de neurocirurgiã. Então, o que ela faz, o trabalho dela, ela com uma... Pois. Uma Serra, qualquer serra, coisa, não sei. corta a cabeça assim, assim, tira a tampa e depois mexe. Pronto. E a técnica mais moderna é ela. Não anestesia, vai Não é anestesia geral, não. A pessoa vai falando com a pessoa. Então, como que sentes? Então, canta lá uma música. Quando ela Ainda está consegues connosco, fazer isso. eu nunca quero ao meu lado. Sei lá se ela não rapa da navalha. Mas ela é uma benção. Então, ela, claro, é uma crente, é uma benção. Então, ela trabalha num dos melhores hospitais do mundo. Já foi considerado... Aliás, foi da África do Sul que veio o primeiro Barnard, o que operava o coração. Fez o transplante. Enfim, eles são mesmo muito bons. Então, ela tem um chefe e o chefe também é crente. Sim. Então, antes de fazer operações, eles sempre oram. Lembras dela dizer sim, isso? ela falou. E um dia estava tudo muito combinado, porque eles têm que fazer testes e depois têm que fazer não sei o quê na véspera, depois pré-anestesiar, ou o que é, nesse caso ela ia anestesiar. Enfim, tudo preparado. Sim, e a paciente, na verdade, não tinha esperança. Não Era tinha, só, não fazíamos, talvez vai fazer Talvez alguma dá. coisa, mas Pronto. pronto.
Não havia esperança Sim. quase nenhuma, Não. mas pronto, vamos tentar. Mas eles oraram. Eles oraram. Então, quando estava tudo preparado e ele depois de orar iam começar, e dão-lhe o bisturi, olha lá o que é isso, ele disse, não, hoje Ora. não vamos orar. Isto Não, é assim, não vamos, não vamos operar. Não vamos. Não vamos operar, não. Ok, como os outros também são crentes, Sim. entenderam logo, Deus deve ter dito qualquer coisa. Ele disse, agora vai Desanestesiar ou qualquer sim, coisa assim. tirar a anestesia, que ainda Sim. demora não sei quanto tempo. E depois vai fazer testes outra vez. E não é que Deus curou instantaneamente aquela pessoa? Sim. Foram fazer o teste e a pessoa não tinha nada. Nada. Se eles tinham operado, provavelmente tinha estragado qualquer coisa. É um testemunho muito bonito também, não foi? É. Bem, ela tem Sim. muitos testemunhos. Sim. Tens mais? Mais testemunhos ou não? Sim, tinha aqui alguns. Aonde? Tinha Já aqui. cantámos esta? Esta já vi. Bem, Sim. então agora vamos ouvir uma música que diz: nós somos os tais. Nós somos a geração que entramos em força sem armas na mão e queremos gritar. Portanto, ali o time vai gritar. Ah! Vamos lá ver. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Ao mundo inteiro quero anunciar que há uma esperança, ainda há uma luz. Há 2000 anos que temos a resposta, o caminho, a verdade e a vida. A solução é Jesus. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Vai voltar, Jesus vai voltar. vai voltar, Jesus vai voltar. vai voltar, Jesus vai voltar. Vai voltar. Tan, 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 tan. Qual é essa aí, então? É mais uma foto? Sim. De quem? Aqui o Andrés e Angie da Argentina, da Pô, Córdoba. não, Andas e Angie da Argentina. Tem, ou não? Aqui está. mesmo, sim senhor. Hermano, aquele abraço. Que Deus te bendiga. Oh, meu espanhol é perfeito. Bem, agora tenho que falar, tenho que ensinar. Eu quero ensinar uma coisa que é muito importante, que é o seguinte. Nós que somos crentes, temos uma chamada de ir e pregar o Evangelho a toda a criatura. E Deus levanta pessoas. Eu vou falar sobre trigo e joio. E Deus levanta pessoas, não é? No meio da sua igreja, para serem pregadores, etc, etc. E isso vem em 1 Coríntios 12, se eu não estou a erro. E onde é que vem isto? Tu abres em Marcos 16. Marcos O 16. que Deus falou para todos os irmãos têm que fazer é a nossa chamada. Toda a gente tem uma chamada de Deus. Então diz lá qual é. Marcos 16. E diz-lhes, ide Disse por... quem? Quem é que Jesus. disse o quê? Ide por todo o mundo, Por onde? por todo o Todo mundo. o mundo. Ah, Pregai o Evangelho a toda a criatura. toda a criatura. Quem Mais. crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Quais são os sinais? A meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curará. Ora, o Senhor... Bem, ok, então, todos temos essa chamada, mas Deus no meio da igreja levanta umas pessoas para serem uma coisa e outra, para ajudar a obra de Deus ir mais longe.
É o Espírito Santo que faz esse trabalho. Por isso, em 1 Coríntios 12, no versículo 27, diz: vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Todos os crentes à face da terra, todo aquele que já entregou a vida a Jesus, ele está salvo. Sim. E faz parte de um corpo. Mas não somos carne picada. Não é? Uns são, por exemplo, os ossos, outro é o estômago, as pernas, o nariz, enfim. E então, e depois diz: e a uns pôs Deus na igreja, primeiro como apóstolos, depois profetas, terceiro doutores, milagres, dons de curar, socorros, etc. Deus levanta, noutra parte, o apóstolo ensina que Deus levanta esta nomenclatura. Hoje nós dizemos mais pastores, bispos, missionários, etc. Para quê? Para fazer a obra de Deus. Há uma passagem bíblica que diz isso também, acho que é Efésios 4, diz: Ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, para pastores, evangelistas, doutores, etc., para o aperfeiçoamento dos santos. Sim. Ou seja, para treinar os santos, que são os soldados, os santificados, que nós chamamos de irmãos. Sim. Para a obra do ministério, para edificar, construir, acrescentar o corpo de Cristo. E depois, portanto, o que eu quero aqui dizer é o seguinte: todo aquele que já tem Jesus está chamado para a batalha final. Esta batalha de ganhar almas para Jesus. E, dentro de alguns dias, vou começar a ensinar sobre o Apocalipse, porque nós já estamos dentro do Apocalipse. Não é por acaso que estamos numa pandemia em que todo o mundo está de joelhos, dobrados. A ver? Os deuses pequeninos, todos dobrados, está tudo paralisado, e agora começou uma pandemia financeira como nunca houve. Nas notícias, pelo menos em Portugal, só dizem mentiras, números falsos, para não assustar as pessoas, mas a coisa é bastante séria. Todavia, quem tiver Jesus, ele milagrosamente se safa. Mas, dizia eu que nós temos que entender os tempos, e mais do que nunca, o crente tem que estar focado, não é no alvo de querer ter um carro, ter uma casa, até pode ter. O alvo mais importante de todos é ganhar almas para Jesus. Ganhá-las, portanto, depois de fazer deles discípulos, e depois de fazer deles servos. Porque isso é que nos vai levar a estar numa posição boa para sempre com Deus. Por isso, quando falamos sobre o Apocalipse, devemos ler, por exemplo, as 7 cartas que Jesus mandou, etc, etc. Todavia, estou a dizer isto porque, todavia, ao contrário do que muita gente pensa, nem todo o pregador, inclui missionário, pastor, bispo, apóstolo, vai entrar no céu. Por incrível que pareça, há de haver gente que não vai entrar, porque são maus obreiros. Sim. Fizeram abominação para Deus. Está a ver? Se foram falsos profetas, é o caso daqueles que são, como é que se diz, porfiadores, porfiam, são aqueles que dividem, fazem divisão. Sim. E os rebeldes nem se fala, porque a rebelião é mesmo do diabo. E quando você começar a ouvir isto que eu vou ensinar hoje e amanhã, você vai entender, por exemplo, uma pessoa foi atrás de um indivíduo que fugiu da igreja porque achava que não sei o quê, chama-se rebelde. E depois, esse rebelde vai orar por si não, mas por não sei quem, essa pessoa cada vez fica pior. E todavia ele ora em nome de Jesus, mas Jesus já não está. Sim. Está lá um espírito de rebelião. E se essa pessoa puser a mão sobre uma pessoa, entram demónios. É por isso que, na nossa igreja, quando vimos alguém que vem arrependido, vem de volta para a igreja, etc., e a primeira coisa que a gente nota, ele está cheio de demónios. Sim. Foi atrás de um rebelde. Encheu-se de demónios. Estás a ver? Então, o que é que eu quero ensinar? Que Jesus avisou que isso ia acontecer. Jesus avisou que
no meio de um campo cheio de trigo, o diabo vem, muda o coração do servo de Deus e ele vira joio. Sim. E isto pode ser visto em Mateus. Em Mateus 13. Ora, vê lá. Ok, versículo 24. Sim. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai da família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? Por que temos então joio? E ele disse: O inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Isso é o versículo quantos? Isto é versículo 30. 30. 30? Sim. Certo. Agora, olha aqui. Eles olharam para Jesus e pensaram: que conversa é esta? É? Sim. E então, no versículo 39, Jesus explicou. Então, versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, Jesus foi para casa, chegaram ao pé deles os seus discípulos e disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo, disse: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem, é Jesus. A boa semente é Jesus. Sim. O campo é o mundo. Pois nós estamos a pregar, olha, agora estamos a pregar para todo o mundo, através dos nossos canais todos, não é verdade? A boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. A ver? A boa semente são os filhos de Deus. O má semente são, o joio, são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é o final do mundo e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o homem, o Filho do Homem, que é Jesus, os seus anjos, e eles colherão do seu reino. Os anjos vão colher do reino de Deus tudo que causa escândalo. Sim. Vê? O indivíduo está na igreja, de repente foge. De repente leva não sei quem com ele. Isso é um escândalo. É? Ou dorme com a pessoa errada, ou sei lá o quê. E será tirado. E os que cometem iniquidade. E lançá-los-á na fornalha de fogo ardente. Então os outros vão resplandecer, etc, etc. Portanto, Jesus avisou que é inevitável que isso acontecesse. Há uma outra passagem bíblica que vem em Mateus 7, vê lá aí. Mateus 7. Sim. Que Jesus também falou dessa maneira, quando diz assim, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome nós não expulsamos demónios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Eu então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Presta atenção o que é que está aqui a dizer. Jesus estava a dizer o mesmo que vimos há bocadinho. Olha, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará, mas aquele que faz a minha vontade. A vontade do meu Pai. Muitos naquele dia dirão assim: Senhor, então, mas eu não me deixo sentar porque eu até profetizei, até curei os enfermos, até houve sinais e maravilhas. E Jesus diz: e mais, e em teu nome não expulsamos demónios? A ver? E Jesus responde assim: nunca vos conheci.
apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Como é que é possível? Como é que é possível alguém que prega a palavra verdadeira, que expulsa de nome, a nome de Jesus, que ora pelos doentes e eles ficam curados, como é que ele vai para o inferno? É por causa disso que eu vou ensinar. Porque quem cura não é o pregador, é Jesus. E, portanto, ele pode estar mesmo muito a mal com Deus, mas se ele invocar o nome de Jesus e puser a mão, Deus é obrigado a curar o doente. A cura não vem do pregador, vem de Deus. A mesma coisa se ele expulsar um demónio. Normalmente já é complicado, se ele não está muito bem com Deus, os demónios saltam em cima dele, mas mesmo assim ele pode estar uma temporada muito bem e depois é que virou o joio. A ver? Então porquê é que ele virou o joio? É por isso que neste livro, de Convertido a Discípulo, a partir do capítulo 10, eu ensino quem é que é o joio. Falo também do trigo e do joio. Sim. E falo. Então, você diz, porquê é que o apóstolo está a falar disso? Qual é o objetivo desta mensagem? É denunciar os falsos. É trazer luz para aqueles que são verdadeiros. Porque o diabo usa-se de pessoas e até de pregadores e irmãos que durante um tempo estavam bem e depois viraram um joio. Sim. Porque começaram a fazer aquilo que Deus não tolera. Por isso é que atrás, ainda em Mateus 7, diz assim no versículo 15. Lê lá. Sim. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos conhecereis. Se a pessoa é um pregador muito bom, um irmão muito bom durante não sei quanto tempo e de repente começa a fazer aquilo que é proibido por Deus, que é até uma abominação, ele virou joio. A ver? E como é que eu sei? Pelos frutos. Sim. Não é por aquilo que ele fala, Sim. é pelos frutos. Ele Continua. até pode continuar a falar a mesma coisa. Pronto. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros e figos dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lançará no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, nenhum crente, ao ver uma pessoa, seja um irmão, ou seja uma pessoa em liderança, entrar por caminhos maus, não se pode associar com ele. Lembras-te do apóstolo Paulo, disse assim em Coríntios, estou muito admirado convosco. Como é que vocês, igreja aí em Coríntios, permitem que o fulano tal anda a dormir com a madrasta? Sim. Não tem vergonha? Vocês toleram isso? Não podem tolerar. Quanto a mim, disse o apóstolo, já o entreguei ao diabo. Sim. Portanto, aquele que for devasso, roubador, maldizente, nem com ele comas. Sim. Porquê? Porque ele cheira ao inferno. Ele atrai problemas, demónios. Sim, influencia para E o mal. influencia para o mal. Sim. Na verdade é porque o diabo foi assim que ele começou. Ele era trigo. E, no caso, era o orgulho. Eu também sei, eu posso. Eu não preciso mais da ajuda de Deus nem de ninguém. Eu faço sozinho. A ver? Eu sou superior. Eu também vou subir e vou ultrapassar Deus. E ele conseguiu enganar anjos que estavam bem, Sim. a seguir aquele Palermo. Yeah. E eles viraram demónios. Estás a ver? E, portanto, quem são as pessoas que começaram bem e viraram joio? É o que eu ensino aqui no livro. É a pessoa que virou um lobo.
É? Nós já tivemos pessoas que andavam a telefonar e a fazer grupinhos com empresários e a pedir-lhes dinheiro emprestado. Sim. Tivemos pessoas que, por exemplo, na Alemanha, na França, em África, dizem assim, eu sou muito amigo do apóstolo. E vai e abre uma igreja, põe lá o rótulo da Maná, mas não é Maná. Sim. E põe os nossos livros para fingir que é Maná. Depois foi apanhado e as pessoas, então, mas como é que é? Eu não sei, esse homem é um lobo. Ou então tem alguém que sai da igreja porque não sei o quê, é um mercenário. Quanto é que eu vou ganhar? Como é que é isso das férias? Eu quero saber, tal. É mercenário. Ou então ele é como é que chama isso? Um rebelde. O que é uma rebelião? É quando alguém começa a fazer uma afronta à autoridade que Deus instituiu. Faz uma afronta. Ele não só não obedece, ainda põe-se ali como Iacobá, porque barabá. E no caso do rei Saúl, que começou bem, ele era trigo. Sim. Começa a desobedecer, foi apanhado não sei quantas vezes, até que Deus pôs um risco, e a última veio também com conversas, porque eu acho assim, e o profeta disse, epá, ainda não percebeste? Deus não quer sacrifícios, quer obediência. Sim. Porque o porfiar, ou discutir, arguir, é o pecado de bruxaria, se não estou a erro, ou de idolatria. Foi o que o diabo fez. Sim. Portanto, com esse tipo de pessoas, nós não podemos ter comunhão. Porque senão vamos receber aqueles demónios. Sim. A ver? Tem, por exemplo, vários casos que eu ensino aqui o Datan e o Coré, desafiaram a liderança que Deus instituiu. Isto é outra coisa, as pessoas pensam que aquele pastor, eu já sei, ele é como os outros, também tem defeitos. Pois é que ele não é pastor porque ele é perfeito. Ele não é bispo, ele não é apóstolo, ele não é diácono porque ele é perfeito. Não existe. É porque Deus o chamou. Sim. E por isso nós não podemos desafiar quem tem chamado de Deus. Temos, por exemplo, os que causam escândalo, já falei. Os falsos profetas. Quem são os falsos profetas? Explica lá tu. Os falsos profetas é que parece que são de Deus, e eles dizem coisas em nome de Deus, só que dizem coisas que Deus nem diz. E até diz o contrário. Diz o contrário. Então, vamos adorar a Virgem acreditar, Maria. sim. Vamos orar ao Santo António, ao Santo dos Remédios, sei lá o que mais. Vamos fazer uma procissão. E é incrível como tudo isso é altamente proibido desde o Velho Testamento ao Novo Testamento. Depois vai sempre alguém dizer, mas eu não fui ensinado assim, eu sigo a Deus à minha maneira. Pois é, então, mas olha, aí você vai ter problemas. É por isso que muitos pais têm filhos com defeitos. A vida deles é uma maldição. Porquê? Porque estão a irritar a Deus. Estão a seguir falsos profetas. Está a ver? Então, é muito importante. Agora, onde é que realmente Deus está? Agora é preciso saber. Então, quem é que fala certo? Eu lembro que esse foi exatamente a minha questão. Eu não queria, vamos dizer assim, enverdar numa coisa religiosa, estilo, Maria vai com os outros. Eu queria entender. Eu estou no caminho certo ou não estou? Isto é de Deus ou não é? Como é que é? E Deus, Jesus disse, é muito fácil, pelos frutos. Sim. Aquilo que se faz, que se fala e que acontece. Se a pessoa está num lugar onde se prega a Bíblia, onde se faz o que a Bíblia diz, Sim. e onde Deus confirma com sinais e maravilhas, Sim. é evidente que esse lugar é de Deus. Se a pessoa está num lugar onde se ensina a fazer o que está proibido, bruxaria, feitiçaria, idolatria, movimentos secretos, como é que pessoas como a Opus Dei e o outro movimento que há para aí, como é que chama aquilo? Rotary, ou os... Como é que chama aquilo?
Maçonaria. Maçonaria. Dizem que é para a bondade, é coisas de Deus. É falso. É absolutamente o oposto. Eles chamam demónios. E é engraçado que eles são muito bons a enganar, porque aquilo tem camadas e vem em primeira pessoa e tem que se comprometer, e põe umas batas e põe não sei o quê, uns sacrifícios. Quando ele der conta, está amarrado. Há demónios. E se ele tentar fugir, vão atrás dele. Vão destruir a vida dele. Estás a ver? Portanto, a pessoa deve entender que Deus está na sua palavra. Quem mudar a palavra de Deus, acrescentando ou tirando, é enviado para o inferno. Está Sim. aqui no Apocalipse. É Apocalipse, sim. Está a ver? Onde é que está a verdade? Está na Bíblia. Está em Jesus, que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Não há ninguém acima de Jesus. Ninguém pode chegar a Deus a não ser através de Jesus. Oração é em nome de Jesus, não é em nome de seja de quem for. Louvor só a Jesus. E daí vai. Olha aqui, por exemplo, a Gálatas 1:8. Vê lá, Cristão. Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos, ao anjo do céu, vos anuncia outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Exato. Porque já no tempo do apóstolo, havia pessoas assim. Sim, isso não é nada de novo, né? Não. Haverá pessoas que são assim. Sim. Está a ver? E, portanto, agora podemos entender uma passagem que, para mim, era muito difícil. Era esta. Nem todo, como diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus. Sim. E do seu reino retirarei este tal. Sim. Eu lembro-me uma vez, estávamos no Brasil, eu estava a ensinar acerca do rei Saul, Sim. como ele não só desobedecia, mas depois não parava a desobediência e virou um porfiador, um murmurador. Sim. Depois isso vira um rebelde. E Deus, quando o profeta disse, o profeta era amigo dele desde criança. Ele foi lá, oh Deus e tal, e Deus disse assim, tu não me venhas mais falar dessa pessoa, o rei Saul, porque senão apanhas-te por tabela. E Deus o entregou ao diabo. Lembram-me como se fosse agora. Os pastores e bichos, estava tudo assim, mas o que é que ele está a falar? Era tudo assim, pois é, está aqui. Deus entregou ao diabo. Tal e qual como Deus fez com os anjos. Sim. Eles eram bons, foram bons durante bilhões de anos, mas deixaram entrar as ideias do diabo, o orgulho. Fizeram uma opção. Fizeram uma opção. Sim. Escolheram não andar com Deus. Sim, escolheram Desobedecer. seguir isso. É. Fazer uma rebelião. Uma afronta a Deus. Sim. Está a ver? Então, o joio é isso. E Jesus falou do joio. Então, para que é que serve esta mensagem? Para a gente tomar atenção. E quem é que tem que defender a casa de Deus? Eu não sou bispo, portanto não é comigo. É contigo, é. É com todos. A ver? No outro dia, ainda ontem, o que foi, vi mais umas imagens muito bonitas de uns elefantes. Sim. E uma manada grande de leões, tudo ali a ver, um bebê pequenino elefante. Não era só a mãe, toda a tribo dos elefantes foi atacar os leões. Não é assim, este não é o meu filho, isto não é comigo. É contigo, é com todos. Sim. Porque se eu não for defender a casa de Deus, quem é que vai? Então eu era um desertor. Não, nós somos servos de Deus. Sim. Nós somos defensores da causa de Deus. Então sim, vou ouvir servo bom e fiel. Posso ouvir amém? Amém. Vamos chamar aqui o Curiacos. Então, meus amados, o diabo é o enganador. Ele continua aqui no planeta a tentar transformar trigo em joio. Sim. Para afastar essas pessoas de Deus e depois os destruir e enganar aqueles que são da casa de Deus. Por isso é que é importante ler a Bíblia. Por isso é que é importante estudar ler a Bíblia, palavra de estudar, Deus. Por exemplo, saber o que é que a eu vou Bíblia fazer diz. um paralelo que é o seguinte. Um país
como os Estados Unidos, como a Alemanha, como etc., em que as pessoas conhecem os seus direitos, como a Constituição, Sim. esse povo é próspero. Mas quando estamos em Portugal, em que os juízes me ensinaram que fazem de propósito para esconder a Constituição e, portanto, o governo trata-nos como se nós fôssemos escravos deles e nós só temos obrigações, não temos deveres nenhuns. E eles não fazem nada das obrigações deles, o povo é pobre, porque não sabe. Então, o governo entretém as pessoas com futebol, com dançariquices, com aquilo, e notícias falsas, para que o povo seja amarrado. É o paralelo que eu faço. Você tem que estudar a palavra de Deus. Você tem que... Por isso é que eu passo a vida, eu e aqui, a dizer, lê a Bíblia, está aqui, está ali, está ali. Que é para você estar com a sua fé baseada em Jesus e na palavra de Deus. Posso ouvir, amém? Amém. Então vamos ouvir essa música. Não, então... Não é fé, vem por ouvir, era... Servo bom e fiel. É o que eu ouvir. Você não quer ouvir isso? Desperta o dom que há em ti, pois Deus quer te utilizar. Os talentos que tu tens, irmão, para Deus os vais usar. Há uma coroa para ti e para aquele que vencer. Certamente ouvirás Jesus um dia dizer: servo bom e fiel, trabalhaste com fervor, no pouco foste fiel, servindo ao teu Senhor. Servo bom e fiel, trabalhaste com fervor, no pouco foste fiel, desempenhaste o teu papel, sobre muito te roubou. Servo bom e fiel. E agora, deixe-me orar por você que é crente, você que é da nossa igreja ou não, você que é um servo de Deus, diácono, pastor, seja quem você for, você que diz, não, eu quero mesmo ser trigo, eu quero não cair em tentação, eu quero servir a Deus sendo sempre fiel para ouvir, servo bom e fiel. Se você é uma dessas pessoas, abaixe a sua cabeça. Eu vou orar por si. Senhor Jesus, trago-te todos os crentes da Maná ou não, até padres que são pessoas honestas, que querem ser servos de Deus a sério. E te peço que a todos eles e a mim, a nós aqui, nos protejas. Não nos deixes cair em tentação. Mantém-nos firmes em Jesus, na palavra e na igreja. Que nós sejamos um bom testemunho para as pessoas do mundo. Que a nossa boca fale apenas o que a tua palavra diz. E, Senhor, usa-te de nós para levarmos para o céu o ouro verdadeiro que é as almas. E, Senhor, desde já te agradecemos, com fé, porque sabemos que tu nos vais proteger, vais usar de nós, e por isso te damos a ti toda a glória, toda a honra. Vamos viver para sempre contigo. Amém e amém. Aleluia. Maravilha. E agora vamos orar pelas pessoas que pediram ajuda. Certo? Sim. Enquanto isso, ali o time já pode tocar um hino ou dedilhar um que diz: somente crê. Teu coração, meu amigo, está cheio de fé. Você ouviu a palavra, vários assuntos, e a unção de Deus está consigo também. E por isso, agora é a hora de orar. Muita gente
telefonou, escreveu, pediu ajuda, mas muitos estarão a dizer, eu não escrevi, mas quero orar também. Então é para si também. E há pessoas aqui que têm leucemia. Pessoas que têm problemas sérios no estômago. Pessoas que têm problemas financeiros, pessoas com problemas de documentos. Pessoas que têm nódulos. Pessoas com problemas nos ouvidos. Pessoas que estão debaixo de bruxaria. Ataques de bruxaria. Pessoas que na família a sogra descobriu que pela admiração quer fazer mal ao casamento. E o que é certo é que o marido já não vai à igreja e por aí fora. Tudo isto tem que ser quebrado pelo poder de Deus. Há pessoas que têm problemas nos intestinos, na garganta e ainda mais. Pessoas que, quando a mãe faleceu, as roupas da mãe têm um cheiro muito estranho, bruxaria. Pessoa que pede oração por um sobrinho, acusado pela justiça injustamente. Enfim, toda a sorte de situações. Então o que eu quero dizer assim? Eu não preciso saber os pormenores. Porque quem vai curar e libertar é Deus. Tudo que você precisa é ter fé. Somente crer. Somente crer. Para Deus nada é impossível. Quem vai tocar em si, quem vai libertar, arranjar a solução, abrir um caminho onde não há caminho, é Jesus. Então, eu quero que você ouça esta música muito bonita que diz somente crer. E quando for a segunda parte, a gente vai cantar Jesus eu creio. E você canta connosco. Vamos lá ouvir. Somente crer, somente crer, tudo é possível para quem crê. Somente crer, somente crer, tudo é possível para quem crê. Jesus eu creio, Jesus eu creio, tudo é possível. Jesus eu creio, Jesus eu creio, Jesus eu creio, tudo é possível. Jesus eu creio. Eu vou falar só um bocadinho para criar mais fé no seu coração na área da cura divina, de libertação. Aqui neste livro, que já ajudou muitas pessoas, chama-se Cura Divina, Como Receber e Manter. Eu explico, ensino que a vontade de Deus é curar-se sempre. Essa é a vontade de Deus. Jesus foi à cruz para nos salvar e nos curar. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que vá bem em toda a área da sua vida. A ver? No outro livro, por exemplo, acerca de finanças, também ensino que é da vontade de Deus que você não sofra pobreza, mas que você vença. Temos sobre família. Deus quer que você vença em todas as áreas da sua vida. E o diabo é que veio para matar, roubar, destruir. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Jesus veio para lhe dar vida em abundância. Portanto, é a primeira coisa que você tem que saber. E, ainda para criar mais fé, quero lhe contar uma história de quando Jesus curou um leproso. E para mim, lepra é uma coisa horrível, porque consome a carne. E há pessoas que têm como que lepra financeira, lepra na área da família, lepra nesta ou naquela área. E Jesus também limpa todo tipo de lepra. Conta aqui a Bíblia em Mateus 8:14. Jesus entrado em casa de Pedro. É esta?
Ah, não, é 8:2. 8:2. Olha, Jesus curou a sogra. Sim, sim, sim. Sim, senhor. Mas no capítulo 8 diz: descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. A ver? E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. Logo ficou purificado da lepra. Jesus tocou no leproso. Entrou a unção de Deus, o poder do alto. E arranjou o que estava estragado. Acrescentou o que não estava bem. E ele ficou bem. É o que Deus quer fazer na sua vida. Deus pode e Deus quer. Tudo que você precisa é receber como que a semente de cura divina. Quando nós formos orar, tudo que você tem que fazer, eu acredito que eu recebo agora a minha cura. Eu acredito que eu recebo agora a minha libertação. Aleluia. Amém. Amém. Baixa a sua cabeça. Estenda o seu braço, aliás, estenda o seu braço em direção à minha mão, se puder, toque da minha mão para eu orar por si. Senhor Jesus, eu quebro o poder de toda a bruxaria. Rasgo todos os pactos que tiverem em operação. Ordene a esses demónios que caiam por terra. Libertem as pessoas, as famílias e as casas. No nome de Jesus. Está escrito, Satanás, que ao nome de Jesus, tu tens mesmo que dobrar e sair. E agora, Senhor Jesus, eu trago que as pessoas têm doenças de toda a sorte. E eu acredito que a tua unção, o teu poder, está a entrar nesses corpos. Mesmo as pessoas que estão a encostar a roupa de um bebê ou de um familiar. Essa roupa vai ficar com a tua unção, ó Deus. Que quando colocada no hospital, na clínica ou em casa, junto a esse corpo que está doente, vai operar. Para ti não há distância, Senhor. Eu ordeno toda a enfermidade, seca para a raiz. Eu ordeno a esses corpos, recebam o poder de Deus. E agora falo às pessoas que têm dívidas, às pessoas que têm problemas de documentos, de justiça. Senhor, eu te peço que abras um caminho onde não há caminho. Porque tu, Jesus, és o caminho, assim como abriste o caminho no mar vermelho. E para ti toda a glória, toda a honra. Amém e amém. Vamos ouvir esta música. Deixa a água viva inundar o teu ser. Deixa o Santo Espírito tomar conta do teu sofrer. Toda a dependência que perturba a tua mente, todos os teus fardos a Ele entrega, Jesus. Em breves instantes, o que fazer depois de orar? Eu tenho até um livro que fala sobre isso. Você pode ir à nossa editora e também está disponível no... Está aqui assim, aqui no como é que chama? No Basta Crer, né? No site do Basta Crer. Tem aqui a editora, está aqui. Aqui. Aqui eu carrego. E ele entra aqui. Anda cá, Ambrosio. Julgava aqui apanhar o Bruno, mas o rapaz se fosse andar cá. Então, explica lá como é que isso funciona. Então, o apóstolo disse para fazermos 4 páginas. Neste momento temos o Brasil já a funcionar. Deixa eu carregar aqui.
Certo, está a funcionar. Vai entrar vamos dizer, na livraria, mas com reais. Exatamente. Certo. E portanto aqui também explica Como é que a pessoa pode fazer. Certo? Certo. Bom, tem tudo em reais e você vai ver que isto qualquer pessoa consegue. E em Angola temos ou não? Neste momento, Angola falta só uns acertos. Certo. E Moçambique se calhar também. Sim. E neste momento também temos a Europa e o A resto Europa, do- que é este, está aqui assim. Vai à editora normal. Exatamente. Onde tem todos os livros do apóstolo. Certo. E tem também, se calhar, outras línguas. Não é? Tem aqui outras Sim, línguas. Aqui assim. Que é inglês, espanhol, etc. Certo? Certíssimo. E se a pessoa chegar aqui, pode arranjar. Exatamente. Muito bem. Dom Bruno. Então, este livro ensina grandes segredos do que fazer depois de orar, porque tudo funciona como um agricultor. Quando eu orei há pouco, uma semente de Deus entrou dentro de si e começa a crescer dia e noite, não sabemos como. Então há um período de espera, enquanto a semente cresce e dá o seu fruto, e o tempo que a gente ora. E é durante esse tempo que o diabo gosta de atacar. Ataca a mente, dizendo que isso é mentira, que não vai dar certo, ataca com circunstâncias difíceis, etc. Então eu ensino aqui, primeiro você deve acreditar que já está curado. Segundo, deve louvar a Deus, é como quem rega a semente. Depois você não deve contar a ninguém, porque está você ainda em luta, vem um primo, um tio, um familiar, um amigo dizer que isso é tudo falso e rouba-lhe a semente. E basicamente, depois tem muitos mais segredos, mas você vai ler isso em casa, porque precisa mesmo de saber o máximo possível. Sim, é isso. Certo? Sim. Mais é que queres acrescentar? Quero acrescentar que é muito importante mesmo porque o diabo vai tentar roubar. E mais quando uma pessoa é nova, né? Nunca fiz isso, pronto. Vem dúvidas à cabeça. Vem dúvidas à cabeça. Então, Será que aí, vai dar? Será que é assim sim, mesmo? Como é isso. que é? Então a pessoa tem que ouvir isso, ler isso para que fique muito firme neste o que Deus diz e não perda a sua cura. E agora eu quero falar sobre salvação. E até vou pedir ali ao time para tocar um hino que é um que eu gosto muito, que diz: porque Ele vive, posso crer no dia da manhã. Sabe, Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém se pode salvar a si próprio. Só Jesus tem esse poder. Nem no céu, nem na terra há outro nome pelo qual podemos ser salvos. E salvação não é porque eu mereço, nem é por causa das minhas obras. Eu conheço pessoas que dizem: eu fiz muitas coisas boas, eu ajudei os pobres e tal. Ótimo. Mas a sua obra não compra a sua salvação. Só há uma obra que compra a salvação, a obra de Jesus. Pode dizer: eu faço muitos sacrifícios por amor a Jesus, está a ver? Eu subo escadas, vou não sei onde, e de joelhos, e dizer: ouça, sacrificar, fazer sacrifício por amor a Jesus, não vale nada, porque Jesus é que fez sacrifício por amor a nós. Não é o seu sacrifício que compra, seja o que for. Está a ver? É o sacrifício de Jesus. Ele é que foi à cruz em grande sacrifício por causa de nós. Portanto, são coisas que temos mesmo de saber. Outra coisa é o seguinte: salvação não é um ato religioso. É um ato legal. Eu conheço advogados, juízes, e quando eu explico um bocadinho só disso, eles entendem logo. É que, meu amigo, Deus é o supremo juiz. E, portanto, Ele teria que nos condenar a todos falhamos. Não há um justo sequer à face da terra. Não há ninguém que possa dizer: eu nunca falhei, nunca menti, nunca sei enganar ninguém. Não existe. Então Deus resolveu a situação enviando o seu Filho Jesus para ser o nosso substituto, para ser Ele a morrer por mim, ser castigado por mim, a pagar o preço que eu e você devíamos pagar, indo para a prisão para onde eu e você devíamos ir.
Isto é que é salvação a sério. E isso acontece quando uma pessoa diz: eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Então, o que acontece? Jesus retira a natureza errada e põe a natureza de Deus dentro de nós. E então, passamos a ser filhos de Deus, passamos a ter regalias, são as bênçãos, passamos a ter a proteção de Deus, protegidos contra também as maldições que há para aí, e tudo muda. Então, há muita gente neste instante estará a dizer: não, mas eu sou católico, ouça, eu não estou a falar de ser membro da Maná, ou membro de igreja evangélica, ou igreja não sei quanto, estou-lhe a falar de ser membro de Deus. Deus. Ele não veio instaurar uma igreja com nome, nenhuma igreja é dono de Deus. Ele veio instaurar um reino que não é em terreno, é no coração das pessoas. Então, se você diz: eu estou a entender, eu quero entregar a vida a Jesus, então agora mesmo, abaixe a sua cabeça em reverência a Deus, feche os olhos para se concentrar em Jesus, faça esta oração enquanto aqui na sala toda a gente me ajuda. Digam todos comigo: ó Deus, eu acredito que Jesus morreu, derramou o seu sangue para me salvar. Ó Deus, eu admito, também falhei. Perdoa-me, Senhor. E agora, Jesus, eu abro o meu coração, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Amém. E amém. E a partir de agora, leia a Bíblia. Se não tem uma Bíblia de papel, quer uma Bíblia digital, você vai aqui, põe Bíblia e aparece um monte de Bíblia grátis. Comece a ler, por exemplo, de João ou Mateus ou assim. Sim. Assista ao programa para ouvir a palavra de Deus. E quando nós tivermos a igreja aberta, venha para ser batizado e aprender mais de Deus. E vai ver que porque Ele vive, tudo de bom lhe vai acontecer. E pronto, amanhã cá estaremos. Uma hora antes de nós chegarmos temos louvor e adoração, que também é muito importante. E por isso, aqui estamos nós. Um abraço. Até amanhã. Enquanto o time toca este hino muito bonito. Vamos lá então. Porque